Eu já disse várias vezes e repito, porque as feministas não entendem nada de mulher. Claro que isso é uma frase de efeito, retórica, e que faz sentido dentro de um contexto em que eu acho que o feminismo é um movimento importante desde a sua origem do sufragismo, direitos iguais perante a lei, leis que protejam a mulher da violência, como a Lei Maria da Penha. Acho isso tudo certo. Delegacia, essas coisas. Agora, a minha constante crítica ao feminismo é quando ele se torna um discurso muito desqualificador do homem. E eu tenho, por exemplo, autoras importantes que pensam do mesmo jeito que eu, como uma própria feminista chamada Camille Paglia, né? Que quando o feminismo começa a querer dizer regras para as pessoas viverem dentro do seu... para as pessoas viverem embaixo dos seus lençóis, certo? Então atrapalha jogos sexuais, atrapalha o imaginário. Eu lembro quando a autora do livro 50 Tons de Cinza, que eu li o primeiro volume só, e não é um bom livro, tem uns livros de sacanagem, tem alguns muito melhores, eu recomendo a História de Ó, por exemplo, muito melhor do que os 50 Tons de Cinza, mas ela disse numa das entrevistas, quando o livro estourou, algo que eu achei muito interessante, que foi que ela tinha devolvido às mulheres comuns o imaginário sexual que o feminismo proibia, né? Então, a tentativa de o tempo inteiro demonizar o que é masculino, a tentativa de dizer que se o homem quer dar um presente para a mulher é sempre assédio, a tentativa de dizer que o homem ele tem que ser igualzinho à mulher e ele tem que gostar de discutir a relação como a maior parte das mulheres gosta e a maior parte dos homens não gosta. Que ele tem que o tempo inteiro demonstrar que ele tem medo, que ele não pode demonstrar nenhum ciúme, ou seja, essa tendência a demonizar o homem heterossexual, que é a maioria desde o começo, desde a escola, eu acho isso o fim da picada. E aí, quando eu digo que a feminista não entende nada de mulher, na realidade o que eu quero dizer é que as feministas não entendem nada de desejo feminino, né? Eu acho que grande parte do desejo feminino passa pela ideia de um homem que seja seguro, que seja forte, que sabe o que ele quer, que não seja um cara que quando o ladrão vem ele põe a namorada na frente do ladrão, que não seja um cara que não sabe nunca o que ele quer, não seja capaz de tomar nenhuma atitude um pouco mais forte. Então eu acho que as feministas não entendem nada de mulher porque elas têm uma concepção de mulher, o que elas acham que a mulher deve ser, né? Forte o tempo inteiro, emancipada o tempo inteiro, sem nenhuma insegurança com relação à emancipação, sem nenhuma insegurança com relação ao papel dela como mulher, inclusive no jogo sexual. E com isso eu não quero dizer que o feminismo não tem uma importância política e social, mas eu acho que no âmbito das relações entre homem e mulher, como eu chamo embaixo do lençol, muitas vezes o feminismo só atrapalha. Por isso que quando eu falo que as feministas não entendem nada de mulher, é também no sentido de que é muito raro você encontrar um homem heterossexual falando desse assunto. Porque esse assunto que tem a ver com sexo, sexualidade ou a ver com homens e mulheres, normalmente é discutido por mulheres feministas ou por gays. E eu acho que um homem heterossexual que gosta de mulher, ele é talvez um dos mais indicados para falar de mulher, justamente porque ele gosta de mulher. Assim como quando você gosta de um assunto específico, você acaba de alguma forma sendo mais atento a esse assunto, entendendo melhor desse assunto. Justamente porque você gosta e porque a sua felicidade depende disso. Então é esse tipo de homem, ou esse tipo de comentário masculino que eu acredito que as feministas atrapalham e tenho a meu favor a reclamação de muitas mulheres que falam que os homens hoje em dia não têm mais pegada nem atitude, que os homens são super frouxinhos, super inseguros, não sabem se colocar em coisa nenhuma, têm medo de demonstrar seu desejo, e isso me parece totalmente efeito de um feminismo exagerado, atuando na área do afeto onde ele não devia atuar, transformando a afetividade e o desejo puramente em assunto político. E como esse feminismo atrapalha enormemente a vida das mulheres, como muitas mulheres falam, eu acho que ao invés das feministas ficarem falando sobre mulher, elas deviam perguntar para quem gosta de mulher, que são os homens heterossexuais.